Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, temos uma grande partida aqui do Isle of Man 2019, um torneio aí, o Grand Swiss 2019, com a participação dos melhores jogadores aí do mundo. E muito obrigado pelos inscritos que sugeriram essa partida. Quem está de brancas é o armeno Levon Aronian contra o russo Alexei Driv. Vamos dar uma olhada que essa partida é bem legal. O Aronian abre aqui com o E4, temos C5 a defesa siciliana pelo russo, cavalo F3, E6, G3 e aqui D5 então, indo diretamente ao centro. E toma D5, E toma D5 e aqui bispo G2. O Aronian vai simplesmente fazendo essa formação aí de fianqueto, cavalo, queda roque. No entanto aqui o russo Alexei já faz o lance dama E7 com cheque. Não é a melhor casa para essa dama, fica aqui na frente do bispo. Enfim, no entanto, o Aronian aqui perdeu o roque, né? Vai ter que jogar alguma coisa aqui, ou dama em E2 ou rei F1 e vai perder o roque. Então, rei F1, pelo menos mantendo aqui a dama mal colocada. E agora cavalo C6 aqui pelo Alexei. D4, dama D8 e agora C4 aqui pelo Aronian, tentando abrir a diagonal de casas claras aí para o seu bispo. D toma C4 e agora D5. Olha que posição legal aqui do Aronian já. O cavalo está atacado, o cavalo vem para B4, cavalo C3, cavalo F6, colocando pressão no peão de D5. No momento está defendido duas vezes. E agora cavalo E5, então adicionando mais uma defesa aqui. Adicionando uma defesa ao peão de D5 e também atacando agora o peão de C4. Bispo D6 foi jogado, cavalo toma C4 e bispo em F5. Aqui o Alexei Driv está reforçando o ataque na casa de C2. E agora cavalo E3. Olha que lance legal aqui do Aronian. Esse lance ataca o bispo, protege a casa de C2. O bispo vai para G6 e agora A3 atacando o cavalo. Cavalo D3, um cavalo incômodo na cesta horizontal. E o Aronian tem que lidar com isso agora. Ele faz o lance F4. E aqui ele está ameaçando o lance F5. Bloqueando o defensor aqui de D3. Além de tudo, esse bispo vai ter dificuldades depois de bispo H5, por exemplo, G4. Enfim, tá colocando pressão na posição aqui o Aronian. E o que fazer? O Alexei Driv vai para uma ideia muito interessante aqui. Apesar de não ser o melhor lance, ele faz o lance roque, permitindo o lance F5 aqui do Aronian e fazendo já o tabuleiro pegar fogo, né? Vamos ver qual que é a ideia do russo permitindo, né, o lance F5. Apesar de que agora a partida fica bem bonita, bem tática, mas seria mais sólido, seria melhor fazer o lance aqui dama D7, segurando a casa de F5, impedindo o avanço do peão e posteriormente dando roque. Mas o Alexei Driv tentou colocar fogo realmente no tabuleiro com o lance roque. E agora então depois de F5 aqui pelo Aronian, o que fazer, né? Afinal de contas agora o bispo está atacado, o cavalo está atacado. Por que o Alexei Driv fez isso? Bom, ele continua com C4 protegendo o cavalo na cesta horizontal. E depois de F toma em G6, então capturando o bispo. F toma em G6 e as pretas têm uma posição pra lá de agressiva, né? Então aqui o Aronian que se cuide, ele não conseguiu fazer roque. O Alexei conseguiu abrir a coluna F e é um ataque muito forte e perigoso aqui das negras. O Aronian tem que encontrar os melhores lances e ele encontra aquele... Agora o Aronian começa a andar na corda bamba, pessoal. Aqui é aquela posição que qualquer lance, qualquer passo em falso, e aqui as brancas desmoronam. A posição das brancas pode desmoronar a qualquer momento. E então o Aronian faz o lance mais preciso aqui da posição, bispo F3, bloqueando a coluna F, dando a casa G2 aqui também para o rei. O bispo está defendido aqui pela dama em F3. A partida continua com o cavalo D7, soltando o brasa aqui, abrindo para a torre também, já colocando terror na posição, ameaçando entrar em E5. Mais uma vez, o Aronian tem que achar os lances precisos, rei G2, trazendo mais uma defesa para F3, tirando o rei aí da coluna F. E agora cavalo de 7 em E5. E essa posição, mais uma vez, é muito complicada, né? É muito difícil aqui você de brancas encontrar um lance aqui. O bispo está atacado duas vezes pela torre e pelo cavalo. O que fazer numa posição como essa? E o Aronian faz o melhor lance aqui. Ele vai complicar tudo na posição com o lance cavalo toma aqui em C4, eliminando o defensor do cavalo aqui de D3. Um dos defensores era esse peão. Então aqui já começa a entrar umas variantes bem táticas.
Ô, Rafael, não era mais simples proteger esse bispo não com torre F1? Aqui a posição fica bem equilibrada depois de torre toma em F3, torre toma em F3, cavalo toma em F3 e aqui tem que tomar de rei, né? Se tomar aqui de dama tá levando o cavalo E1 com cheque e tá caindo a dama, então teria que tomar de rei aqui e as pretas entrariam bem na posição com dama F6 cheque, rei G2, dama F2 e rei H1. Aqui, apesar das pretas terem uma peça a menos, as pretas recuperam essa peça depois de bispo C5. As pretas têm muita atividade. O cavalo está atacado. Depois de cavalo G4, por exemplo, dama F7. A dama em E2, torre E8. As pretas jogam muito bem, né? As brancas, por não terem ainda desenvolvido algumas peças, passam a ter problema na posição. Depois de bispo E3, por exemplo, H5, as pretas vão recuperar a peça. Torre F1 atacando a dama D7. Dama D2 e agora recuperando a peça com H toma em G4, bispo toma C5, cavalo toma C5, seria uma possível continuação, pessoal, mas ilustra como a gente teria aqui uma posição bastante equilibrada, né? Então, o Aronian, apesar de estar sofrendo grande pressão nessa posição, ele não quer ir para uma posição equilibrada, ele não aceita o lance torre F1 e vai para o lance melhor da posição, que é o lance cavalo toma C4, então. E agora o tabuleiro começa a pegar fogo, vamos ver como continua. Torre toma em F3, agora cavalo toma aqui em E5, recuperando a peça, e agora a torre aqui está atacada, a torre em F3. As pretas podem aqui jogar um lance como cavalo toma em E5, protegendo a torre, e tá tudo bem, chances aí para os dois lados. Mas o russo Alexei Driv está com fome aqui de vitória, ele faz o lance torre F2 com cheque, e depois de rei G1, o jogador de pretas tem uma situação delicada aqui, porque se ele capturar agora com o cavalo toma aqui em E5, tá caindo a torre, né? E se ele jogar um lance como o bispo toma aqui em E5, por exemplo, as brancas vão jogar dama por D3, a torre tá atacada e as brancas têm uma posição melhor, com uma peça a mais e tal. Então por que será que o russo fez isso mais uma vez? Depois de rei G1 aqui, então, pelo Aronian, o que será que o russo tinha em mente? E o russo vai para um lance extremamente agressivo mais uma vez. Dama B6, colocando aqui todo tipo de ameaça na posição. Se a gente fizer um balanço rápido aqui, o Alexei está com duas torres, as brancas estão com duas torres. O Alexei está com duas peças menores e o Aronian está com 3 peças menores. Então o Aronian tem uma peça menor a mais na posição, mas esse rei está sofrendo todo tipo de ataque. E nessa posição, se você quiser dar pausa e tentar encontrar o único lance das brancas que não perde, né? Todos os lances das brancas aqui perdem imediatamente, a vitória das negras na certa, exceto um lance. E foi o lance jogado pelo Aronian, e eu espero que você tenha encontrado aqui o único lance da posição. Bispo E3, essa posição é complicada demais, e esse é o único lance que salva. Por incrível que pareça, vamos dar uma olhada nas outras opções aqui. Vamos lá, vamos pensar numas opções lógicas aqui. Vamos ver, por exemplo, dama toma cavalo, dama toma D3. Aqui viria mate em poucos lances com torre D2, abrindo um cheque descoberto e tapando aqui o bispo. Depois de rei F1, dama em F2, cheque mate. Então as pretas ganham aqui imediatamente. Depois, então vamos olhar outro lance. Dama por D3 não funcionou. Vamos olhar cavalo. Cavalo aqui por D3, então o cavalo fica segurando a casa de F2. O que aconteceria? Aqui as pretas teriam torre D2 com cheque mais uma vez. Depois de rei F1, torre F8 cheque. Depois de rei E1, dama E3 e a posição das brancas entra em colapso. Depois de cavalo E2, torre por D1, rei por D1 e dama por D3 cheque. As pretas têm uma posição completamente vencedora. Então vamos lá. Também não funcionou. Cavalo por D3 também não rolou. Então já sei, vamos atacar essa dama aqui, porque aí a hora que der o cheque descoberto eu capturo a dama. Vamos jogar um lance como cavalo em A4, vamos ver se funciona? Não funciona também, porque aqui teria o bonito lance torre F1, e aqui é um cheque duplo, tanto de torre quanto de dama. E aqui, enfim, não dá para o rei tomar em F1, senão dama em F2 simplesmente entrega checkmate. Teria que jogar aqui rei G2, mas aí viria dama em F2 com cheque, rei H3 e torre por D1. E as pretas também teriam uma posição vencedora nessa variante. Poxa, Rafael, que mais? Quero ver mais uma opção aqui. Quero ver, por exemplo, o cavalo C4. Será que cavalo C4 funcionaria nessa posição? Também não funcionaria. As pretas teriam torre D2 com cheque. Depois de cavalo por B6 capturando a dama,
as pretas teriam bispo C5 cheque, rei F1, torre F8 com cheque, e depois de dama F3, torre F3 seria checkmate. Seria uma imortal, né? Seria imortal aqui do Alexei Driv, né? Em todas essas variantes ele venceria. Vamos ver mais uma aqui, vamos ver mais uma variante aqui, ó. Vamos ver com cavalo em E4, segurando a casa de F2, também viria torre por B2 cheque. Depois de rei F1, torre F2 cheque, rei G1, torre D2 cheque, rei F1 e agora torre por D1 cheque, rei E2, torre por H1. Depois de cavalo toma D3 e torre toma em H2, as pretas teriam também uma posição vencedora nessa variante. Então, pessoal, todos os lances aqui das brancas perdem, exceto o lance jogado pelo Aronian, bispo E3, olha só que legal, qual que é a ideia, né? Depois de dama toma em E3, por exemplo, não foi o lance jogado, viria dama por D3 e agora a dama fica atacando aqui a dama. Então seria uma forma de trocar peças e manter a vantagem, né? Aqui as pretas não conseguem mais ter um ataque, aqui torre F1 não funcionaria, né? Mais uma vez dando um cheque duplo, simplesmente rei toma em F1 e as pretas não têm continuação de ataque. Tá? Aqui, por exemplo, dama D2, seguiria com dama toma D2, torre toma D2. E aí depois de cavalo C4, por exemplo, atacando a torre e o bispo teria que dar cheque aqui para salvar o bispo. E depois salvar a torre, bispo C5 cheque, rei F1 e torre C2, as pretas estariam ameaçando aqui B5. E depois que saísse o cavalo, captura em B2, com chances talvez de empate. Mas as brancas poderiam jogar de forma ativa, que o único lance seria rei E1. E depois de B5, rei D1 seria a única forma das brancas vencerem nessa linha. E depois de torre por C3, B por C3 e B por C4, aí sim as brancas teriam um final vencedor, né? Então você vê como funciona o lance do Aronian. Bispo E3 é o lance que funciona na posição. Aqui o russo continuou com dama toma B2, tentando ainda uma linha. E aqui o Aronian encontra o lance de defesa com cavalo toma D3, agora fazendo um garfo aqui, um duplo, né, na dama e na torre. Depois de torre G2 cheque, rei F1 e torre F8 cheque. Mais uma vez é vez aqui do Aronian jogar e apenas um lance do Aronian não perde. Todos os lances aqui perdem para as brancas, exceto um, que foi o lance jogado pelo Aronian. E o Aronian faz o lance e o russo abandona aí a partida. E eu espero que você tenha encontrado o único lance da posição, que é o lance bispo F4. Foi o lance jogado aqui pelo Aronian. Por que esse é o único lance? Vamos olhar aqui outras opções, vai? Vamos olhar cavalo por F4. Aqui o russo jogaria bispo por F4 e depois de G por F4, torre por F4 cheque. E o bispo não poderia capturar, senão ele estaria desguarnecendo aqui a casa de F2. Então aqui depois de rei E1, por exemplo, viria dama C3 cheque. E depois de dama D2, torre por D2, seria uma posição vitoriosa aqui para as negras. Vamos olhar outra opção. Depois de torre F8 cheque, a gente já viu que o cavalo não rola. Vamos ver o que mais que poderia ter aqui nessa posição. Rei E1, vamos olhar rei E1. Rei saindo do cheque, viria dama por C3 cheque. Depois de dama D2, torre por D2, bispo por D2, torre E8 cheque, rei D1 e dama B3. As pretas também têm uma posição vencedora com checkmate em mais alguns lances nessa linha. Puxa vida, e que mais sobrou aqui? Bom, sobrou cavalo F2. Vamos ver então se as brancas tivessem jogado um lance como cavalo F2. Viria torre de F por F2 cheque. Agora o bispo não pode capturar, senão a dama captura com checkmate. E depois de rei E1, dama por C3 cheque, dama D2 e torre por D2 também seria uma posição vitoriosa para as negras. Então, depois de torre F8 cheque, o Aronian mais uma vez andando na corda bamba essa partida toda, faz o único lance correto, bispo F4, e aqui o russo abandona. Acabaram os ataques, a dama aqui está atacada, se a dama sair da segunda horizontal está caindo a torre, aqui não tem mais continuação para as pretas, né? Se elas jogam, por exemplo, o bispo também F4, viria cavalo por B2, simplesmente. Depois de torre D2, por exemplo, ainda tentando algum ataque, viria simplesmente G por F4, torre por F4, cheque, rei G1, torre por D1 e torre por D1. É tanto material a mais que daria vergonha aqui do Alexei Driv continuar jogando. Então por isso que ele abandonou depois de bispo F4. Sensacional essa partida do Aronian, andando na corda bamba, né, praticamente do meio da partida até o final. Qualquer escorregão ali seria o suficiente para ele perder. Jogador perigosíssimo, Alexei Driv.
o russo, muito perigoso, mas o leão armeno conseguiu aí enfrentar todas as ameaças russas de forma eficiente e venceu essa partida. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!